Olá, uma boa tarde a todos. Começamos agora mais um jornal Alerta Cristão. Hoje, irmãos, como vocês estão vendo aqui na tela, esse padre. Hoje o tema de hoje é sobre as imagens. Será que realmente as pessoas podem adorar imagens? Venerar imagens a santos, a anjos? É o que nós vamos saber a partir de agora. Então, irmão, você vai me acompanhar esse vídeo. Esse padre diz que no templo de Salomão havia imagem, que Deus mandou fazer imagem dentro do templo. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. O povo, e Javé lhe disse: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Ora, se antes o texto diz que não faça imagens, depois números faça imagem, quer dizer que não é proibido fazer uma imagem. No outro texto, no próprio templo de Salomão, que foi o que fez com grande esplendor filho de Davi, haviam imagens de querubins, dos arcanjos, dos seráficos. Portanto, Então, como você pode ver, irmão, ele diz que no templo de Salomão havia imagem, né? E realmente isso é verdade. No templo de Salomão havia imagens de bois, havia imagem de anjos, de leões, e havia também no chão imagens. Mas a pergunta, irmão, que eu quero fazer a todos é esta: será que Deus mandou que Salomão venerasse aquelas imagens? Será que Deus mandou as pessoas venerar, prestar culto àquelas imagens? Esta é uma pergunta muito interessante. Deus apenas, irmão, mandou fazer aquelas imagens de anjos, querubim, de boi, mas Deus não mandou ninguém venerar e nem prestar culto. Ele fala, esse padre fala, que havia imagem no templo de Salomão, mas só que eles não revelam para o povo o que aconteceu depois que Salomão desobedeceu a Deus. Veja o que aconteceu depois que Salomão desobedeceu a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, em 1 Reis 11, versículo 4. Olha só o que diz aqui, irmãos. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. O coração de Salomão já não era mais fiel com Deus, porque as mulheres da idolatria, as mulheres católicas, perverteram o coração de Salomão. Aí vem aqui, irmão, no versículo 5, continuação aqui do 4. Não era mais fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi foi fiel a Deus até o fim, mas Salomão se corrompeu. Vamos para o versículo 5. Salomão seguiu Astarote, deusas dos sidônios, e Milcom, abominações dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Desse templo edificou Salomão um santuário. A Quemos, abominações de Moabe, sobre os montes fronteiros a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, a quais queimavam incenso e sacrificava seus ídolos. O que eu quero dizer aqui, irmão, é que Salomão passou a venerar todas aquelas imagens que estavam ali dentro do templo de Salomão. Então Salomão começou a venerar todas as imagens que estavam no templo.
para você ver que os padres não revelam essa passagem aqui. Para você ver a verdade. Você vai acompanhar, irmão, o segundo vídeo, que será muito interessante, para que você não tenha mais dúvida sobre questão de imagem, né? Lá no segundo vídeo você vai ver as pessoas que beijam imagem, pessoas que carregavam imagem nos ombros. No segundo vídeo, não perca. Então você vê aqui, irmão, olha só, o versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, por desviar o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes se aparecera, e acerca disso tinha ordenado que não seguiste outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procede, e não guardaste a minha aliança, nem os teus estatutos que te mandei te darei de ti este reino, tirarei de ti este reino, e te darei a teu servo. Contudo não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Então você veja aqui, irmãos, Deus se irou com Salomão. Salomão passou a venerar, a adorar. Né? Venerar significa adorar, porque no dicionário que nós tínhamos antigo, a palavra no dicionário venerar significa adorar. Só que os padres e os poderosos da terra mudaram os calendários, ou mudaram o dicionário, né? Mas no dicionário que nós tínhamos antigo, a palavra venerar significa adorar. Não há diferença nenhuma, né? Venerar significa você prestar culto, você agora começar a falar com aquela imagem. Venerar significa isso, você prestar culto e ter uma coisa como algo que chega a Deus. Já já você vai conhecer muito mistério que nos são revelados, porque os padres escondem para que seus fiéis não saibam. Então, irmão, quando Salomão ele morre, então quem reina no seu lugar é o seu filho, né? Aqui em 1 Reis 11, versículo 41, que diz assim: quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro das histórias de Salomão. Então aqui você pode ver que outras coisas que Salomão fez, não estão escritas nesse livro. Então não acredite nos historiadores lá de fora, que acharam percaminho de Salomão, né? Histórias estranhas de Salomão. Não acredite, irmão, porque a Bíblia diz aqui que os atos que ele fez não foram escritos aqui. As outras coisas que Salomão fez não foram reveladas aqui. Então vamos para o versículo 42. Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seu pai e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja aí, irmãos, veja aí que não se pode venerar imagem. Não pode venerar imagem. Então você viu aí que Salomão passou a venerar tudo que estava ali dentro. Não só aquelas imagens, mas passou a venerar Astarote, todos os tipos de idolatria que as mulheres do Egito, as mulheres da Babilônia trouxeram para dentro do templo de Jerusalém. Já já você vai conhecer o que estava acontecendo na casa, no templo de Jerusalém, sobre esses padres da Igreja Católica. A história deles está aqui, irmão. A história da Igreja Católica está aqui. Não é como que diz aí fora, mas está aqui a história da Igreja Católica. Então vamos para a próxima pergunta, irmão. Ele diz, irmão, a Virgem Maria, né, que há três tipos de adoração.
que há 3 tipos de veneração. Eu vou botar veneração porque dá no mesmo. Ele diz que há 3 tipos de adoração. Ele diz adorar só a Deus. Só que, irmão, ele cria uma palavra que chama impedolia. Então, para Deus, somente a adoração. Existe uma segunda relação, hiperdolia, que nós temos em relação a Nossa Senhora, uma veneração um pouco mais elevada. E a veneração com os santos. Então, dizendo, mas adorar somente a Deus. A Virgem Maria, hiperdolia, a veneração elevada, aos anjos, veneração. Portanto, nós não adoramos a nenhum santo, nós não adoramos a Nossa Senhora, nós adoramos somente a Deus. E olha, quer dizer, dizendo que existe 3 tipos de adoração. Isto, irmão, é uma blasfema. Não existe 3 tipos de adoração. A Bíblia diz adorar somente a Deus somente adorar, venerar somente só a Deus. Não existe outro tipo de adoração. Não existe, irmão. Então eles inventaram a palavra pedolia, que é a veneração elevada aos anjos, veneração. Ele diz que a veneração elevada, né? Que é a Virgem Maria. E ele chama Virgem Maria, irmão. O que é isso? Maria não é virgem mais. Maria teve os seus filhos, depois de Jesus, ela teve seus filhos. E os seus filhos eram chamados de Judas, não Judas Cariote. Era Judas, né? O outro era chamado José, e o outro, se eu não me engano, é Simeão. Né? Esses são os filhos de Maria, que nasceram de Maria. Então eles falam a Virgem Maria. São homens padres loucos, irmão. Então veja aí que ele acrescentou a palavra impedolia para acrescentar a outra adoração. Para você ver, né? Não existe outra adoração. Não existe 3, nem 2, nem 4. A veneração, a adoração, somente a um. É só a Deus. E essa adoração é somente espiritual, irmão. Você entrar no seu quarto e adorar a Deus em espírito. Não através de um pau, de uma pedra, de um gesso, de uma imagem. Não. Já já você vai conhecer os restantes dos mistérios. Então você veja aí, irmão. Eu não posso de maneira nenhuma venerar a anjos, nem a minha irmã Maria. Eu não posso venerar São Jorge, nem seja quem for, irmão. Eu não posso venerar nenhum desses nomes. O único nome que eu devo venerar é somente Deus. Né? E Deus deixou bem claro que é para nós venerar somente o seu Filho Jesus. Deus diz que quem não honrar o seu Filho, não honra o Pai. Porque nós sabemos que o único mediador é Jesus. E esses padres até dizem isso, que realmente o único mediador é Jesus entre os homens. Mas a pergunta é, por que ele bota a minha irmã Maria como uma mediadora, como uma que intercede por nós? Você veja aí, irmão, você veja aí que homens loucos, que padres, monges loucos são esses. Se o único mediador é Cristo entre os homens, isso quer dizer, irmãos, seja bem claro diante de Deus. Sejam pessoas inteligentes, sábias. Se a Bíblia diz que só existe um mediador que intercede por nós entre Deus e os homens, é somente Jesus, irmão. É somente Jesus. Não existe outro mediador. Não existe a minha irmã Maria, não existe São Jorge, não existe Pedro, Tomé. Não, irmão. O único que intercede por nós lá no céu é Jesus. Então veja que esses padres, eles violam
violam a lei. São homens que violam a lei. Entendeu, irmão? Então vamos aqui para o próximo passo, irmão. Ele fala, né? Vamos acompanhar esse vídeo aí, sobre o que ele fala sobre a impedolia, né? Acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. Existe uma segunda relação, hiperdolia, que nós temos em relação a Nossa Senhora, uma veneração um pouco mais elevada. E a veneração. Então você viu aí, irmão, você viu aí, eles criaram o nome impedolia. Isso é cilada, né? A Bíblia fala que você venerar a imagem, isso é uma cilada. Já vou mostrar na Bíblia. Então a outra coisa que ele diz, irmão, ele fala da serpente. Ele fala da serpente de bronze, né? Que